Bom, primeiro é importante colocar o seguinte, essa CPMI que surgiu a partir de um pedido do André para que a gente pudesse investigar os atos do dia 8, ao meu ver, parece que está indo por goela abaixo ou por onda abaixo, como vocês conseguem dizer, parece uma grande marmelada ou uma chapa branca, vou dizer. Por mais que o Magno Malta esteja aí compondo como segunda vice, eu já até imagino no momento, Magno Malta, que o Cid vai presidir essa comissão junto com a relatora do lado deles. Vai ser uma comissão para apoiar as narrativas deles. E você vai ter muita dificuldade de conseguir impor um posicionamento a favor das pessoas de bem que estavam ali, levada de gaiato dentro da situação. Eu, desde o começo, desde o segundo dia que a gente teve uma reunião do PL aqui, eu já disse que o Exército tinha traído o povo brasileiro, desde o segundo dia pós-eleição. O Exército traiu o povo brasileiro e tinha dito isso, e falei para as pessoas, não vá para frente do Exército, não vai resolver nada. Eu disse isso. Fui muito questionado, fui muito atacado em relação a isso, e sempre disse, não é o Exército o caminho é os meios que a gente teria outros meios, mas o Exército não faria nada. Boa parte desses generais estão preocupados com seus cargos super remunerados e os seus superpoderes diante das Forças Armadas. E esses generais também não representam a base do Exército, o povo que trabalha, os coronéis, os cabos, os capitães, os tenentes, não representam. Os generais são só super empregados do governo federal. Então, lamento que a condução dessa CPMI chega nesse ponto, apesar que eu respeito muito o senhor, o Arthur Maia, e a forma que o senhor vai buscar conduzir, mas infelizmente vai ter momentos que o senhor vai se ausentar e o Cid Gomes, que é aquele cara do trator que estava indo para cima do pessoal da Polícia Militar, é ele que vai conduzir. O cara que estava em cima de um trator, indo para familiares da polícia, em cima da polícia, é o cara que vai conduzir os atos da CPMI. E eles ainda questionam a participação de pessoas da direita, falando que eles são investigados no STF. Eles questionam isso como se eles, por serem investigados, já não poderiam participar do processo da CPI. Mas lá no MST, lá na CPI do MST, eles assumem publicamente que são membros do MST e querem fazer parte da CPI do MST, onde também investiga quem financiou o MST, quem financia. 4 deputados lá se auto-intitulam membros do MST e estão lá. Então, assim, presidente, não é uma camiseta que vai impedir a gente de participar, de falar. O regimento ele tem que ser até mais justo nesse quesito, de querer falar, olha, o deputado Abílio está de camiseta, não pode participar. Mas o passeio não permite calça jeans, o passeio não permite outros parlamentares vir do jeito que vem. Só a camiseta não é um critério para impedir. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o último orador inscrito, o senador Girão. Muito obrigado, presidente Arthur Maia. Lhe cumprimento aí pela presidência de uma... Que missão o senhor vai ter, hein? Que missão. A sociedade, que eu considero nesse momento, ela está um pouco triste, porque não pela sua presidência, nem posso dizer aqui pela relatora, nem pelos vice-presidentes, mas ela está triste, porque esperava, logo nessa abertura, pelo menos uma imparcialidade no aspecto, presidente, não de sua pessoa, repito, mas do governo que não queria de jeito nenhum que essa comissão existisse, fez de tudo para que ela não ocorresse e veio ocupar, na última hora, as posições de todos ali os membros para poder, de uma certa forma, construir, ratificar uma narrativa que já é oficial. Então o senhor tem essa missão árdua, estaremos aqui para lhe ajudar, porque a confiança no senhor é muito grande, o senso de justiça, essa palavra é muito importante. Nós queremos pacificar esse país, ninguém aguenta mais briga por causa de política. E nessa primeira sessão a gente já vê a questão sair um pouco da técnica nos discursos que foram feitos. E isso deixa as pessoas que estão nos acompanhando agora, familiares de pessoas presas injustamente, que chegaram até depois. Eu estive pessoalmente, tanto na Colmeia quanto na Papuda, e disse, poxa, a gente precisa ter um mínimo de equilíbrio.
aqui. E eu quero lhe solicitar para que essa CPI seja técnica, para que essas sub-relatorias sugeridas pelo delegado Ramagem sejam feitas, e ele tem razão, por quem apostou desde o começo, é justo, por quem apostou desde o início nessa CPMI que subscreveu. É o mínimo que a gente pode fazer para equilibrar o jogo, para que essa CPI tenha uma legitimidade e vá buscar reescrever a história. Exatamente, se teve gente de direita, de esquerda, infiltrado, de governo anterior, de governo atual, que nós chamemos aqui. Agora eu vou fazer o último pedido para não ultrapassar o tempo que o senhor me deu. A gente precisa aumentar o número de sessões. Sabe por quê? Porque senão vai demorar uma encarnação inteira. Só na próxima a gente vai poder chamar as pessoas que temos que chamar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Girão. Não há mais nenhum orador inscrito. Eu quero esclarecer que na próxima reunião a nossa relatora apresentará um plano de trabalho e também nessa reunião, claro, a julgar pelo plano de trabalho que nós acordemos aqui, nós teremos condição de avaliar justamente essas questões que foram colocadas. Se há necessidade de fazermos mais de uma reunião semanal, se for o caso, e esse debate tem que ser aberto, da mesma forma que essa possibilidade de subrelatorias. Então, tudo isso será discutido junto com a apresentação do plano de trabalho na próxima reunião. Conforme já foi adiantado pela Secretaria, os requerimentos somente poderão ser apresentados por membros da comissão e deverão ser protocolizados por meio do CEDOL para membros do Senado Federal e por meio do Infoleg autenticador para membros da Câmara dos Deputados. Não havendo nada mais a tratar... Senhor presidente, antes de encerrar, eu só queria fazer um complemento, porque eu presidi CPIs, a senadora Lisiane também, e uma CPI com esse porte, uma sessão por semana, é como se ela não existisse. Eu, quando presido CPI, eu abro mão de todas as comissões que participam. Eu abri mão de todas. Sabe, me lembro que na CPI do narcotráfico, você já era deputado, Chico? Também? Assim, nós tínhamos oitiva todo dia. Me lembro que a oitiva de Badam Palhares durou 17 horas, de Delbrando Pascoal mais de 20 horas, e na verdade participavam membros, suplentes e quem não participava. A Câmara estava lá, toda, dada a seriedade do assunto, a necessidade do assunto. Então, se essa CPI não tiver pelo menos, e aí eu me refiro me dirijo a nossa querida relatora aqui, Lisiane, que eu gostaria de conversar com ela e o presidente, nós temos que pensar pelo menos em 3 vezes por semana e com subrelatorias. Porque tem muita gente para ser ouvido, para nós não cometermos injustiça. Se você cria uma subrelatoria que vai, por exemplo, a Papuda ou a Colmeia, e num auditório cria-se uma metodologia de ouvir as pessoas assim, com tempo determinado, para a gente saber, na verdade, quem estava onde, quem estava o quê, sabe? Porque essas pessoas, elas nos ajudam. Porque os familiares delas e amigos têm imagens que ninguém tem. Então não se iludam, porque, por exemplo, eu tenho imagem que ninguém tem. Eu sou uma pessoa que visitei muito, eu posso falar muito sobre isso, e outros também podem ter. Então penso que nós temos que analisar, porque senão a sociedade vai achar que uma sessão por semana foi a melhor maneira para se encontrar, para protelar uma coisa que nunca terá fim. Então, sei da seriedade, até porque já passei 3 dias de oitiva com ela lá no Maranhão, ouvindo um atrás do outro, e gente esperando, e nós ouvindo um atrás do outro, ouvindo o outro, nós estamos experimentados nessa questão. Então, espero que a gente discuta isso juntos. Gostaria de participar para poder propor, para que nós... porque todo mundo que brigou para entrar na CPI tinha um interesse de estar na CPI.
Então, quando você se interessa aí por uma CPI, você sabe que outras coisas vão ser sacrificadas. Você sabe disso. Vossa Excelência, quando aceitou esse acordo de ser presidente, sabia que ia ter que sacrificar outras coisas. Até comissões permanentes, né? Até comissões permanentes. Para que possa andar aí dentro do prazo previsto. Eu não sei se nós estamos no regimento comum, são 4 meses ou são 6 meses, 180 dias, né? 180 dias. 120, né? São 120 dias com uma sessão por semana, se a gente resolveria isso, e eu acho absolutamente, pela experiência que tenho, que não resolverá. Reconhecendo a propriedade da fala de Vossa Excelência, eu pediria aos senhores deputados que deixemos essa discussão para a próxima reunião. É outra pergunta. Pois não, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.